Muito boa tarde, graça e paz vos sejam multiplicados da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Uma saudação a todos e o meu carinho a todos que têm participado dessas lives e têm vindo aqui para nós meditarmos juntos e sermos abençoados através da Escritura Sagrada. É um grande prazer nós nos reunirmos para compartilhar a palavra mais usada nos dias de hoje. Compartilhe, sirva. Nesses dias de quarentena, há algo a fazer e se você tem um dom, se você tem um conhecimento, ajude ao próximo, né? É o que nós estamos aqui, através dessa live, colocando-nos à disposição para meditarmos sobre a Escritura Sagrada. A chamada de hoje vem sobre uma história que todas as criancinhas já ouviram falar. E você também, certamente com alguns questionamentos, com algumas dúvidas. São só 4 capítulos da Bíblia, mas o profeta Jonas e a história de ele ser engolido por um grande peixe ainda causa muitas sensações em todos. Sensações de dúvida, sensações de fé. E é nessa história, a história de Jonas, que hoje nós vamos meditar nessa sexta-feira. Quero aqui deixar um grande abraço à minha família, deixar assim, aqui também um grande abraço aos Metroviários de Cristo, à igreja da qual sou membro, Igreja Batista do Povo. Hoje coloquei até a camiseta aqui, ó, dos homens em aliança. Um grande abraço, pastor Tiago Timóteo, que tem feito um excelente trabalho junto aos homens da igreja. São realmente homens que andam ombro a ombro. O lema é: não ande só. Graças a Deus que o Senhor tem permitido pessoas tão valiosas que andam juntos para que sejamos fortes, né? Para que carreguemos os fardos uns dos outros. Não pense que você é tão forte assim. As ondas e o mar que Jonas enfrentou assustou a bastante gente. Vamos ver isso no dia de hoje. Bom, um grande abraço a todos. Vamos ouvir aqui um louvor de Fernanda Brum. Louvor de Fernanda Brum. Cujo nome se intitula Eu Vou. Ouça lá este cântico. Alguém da Ásia me disse: venha estar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo o que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O Evangelho pregar. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui,
olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, 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 eu vou. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, 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 Senhor, eu vou. Eis-me aqui, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. As nações eu vou, eu vou. Aos países não alcançados eu vou, eu vou, eu vou. Graças a Deus. Louvor de Fernanda Brum, cujo título se chama Eu Vou, CD Um conselho? África. Seja você mesma agora. Ter incontinência urinária e sair com minhas amigas? Por que não? Ser mãe, trabalhar e ter Coisas da tecnologia, irmãos. Eu, depois de 30 dias, ainda tenho algumas brigas, já derrubei computador. Minhas primeiras lives são divertidas. Você vai ver que a gente apanha um pouquinho da tecnologia, mas eu não desisto de tentar passar uma mensagem. E a mensagem que traz esperança. Mensagem que traz a presença do Senhor, mensagem que anuncia a salvação, com ela a bênção integral do Senhor. Nós fomos chamados para uma única coisa. E Jesus disse a todos assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo.
aquele que não crer será condenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se estamos aqui é porque o Senhor nos comissionou. Esse verso é chamado de a grande comissão. Ide por todo o mundo. Meu pastor costuma falar que se você não é um missionário, você é um campo missionário. Em miúdos, você não entendeu ainda a mensagem do Evangelho. Vamos falar hoje sobre um profeta. Sobre um profeta que, sobre o reinado de Jeroboão, um reinado próspero, todos eles esqueceram do seu real sentido de existir, que é anunciar aquele que salva. Anunciar o amor daquele que insiste desde a criação em salvar o homem. E o Evangelho chegou aos pagãos, mas muitos, de forma rebelde, de forma desobediente, não ouviram a voz do Senhor. Não se fizeram luzeiros num mundo cheio de trevas. Rejeitaram a voz do Senhor e, em vez de ir para o lugar que Deus enviou, foram para outro lugar. Os 4 capítulos de Jonas nos mostram, primeiro, a grande misericórdia de Deus, o grande amor de Deus que salva, que anuncia, que dá mais uma chance. E também a teimosia. Eu peguei uma Bíblia que chamava Jonas de rebelde. Eu prefiro falar que ele é teimoso. O que tem de crente hoje teimoso, o que tem de crente hoje omisso, querido, é um privilégio tão grande. Entenda aqui comigo, você ser chamado de cristão nos dias de hoje, é um privilégio. Para muitos é status, é moda. Mas você tem que ter um chamado e refletir esse chamado. É isso que nós vamos ver hoje. O que aconteceu com Jonas? Será que ao cantarmos, eu vou colocar esse vídeo da Fernanda Brum, desse louvor, eu sempre coloco na timeline ali, viu? Nos recadinhos. Seja bem-vinda, Silane, seja bem-vinda, Vó Rita, outros que vão se acrescentando aqui. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Hoje uma palavra muito boa e uma palavra de exortação. Exortação porque Jonas foi exortado, Jonas foi chamado, Jonas foi enviado num lugar não muito fácil. Não muito fácil ir até Nínive. Mas ele não tinha que se postar como um rebelde, como um desobediente, fechando os ouvidos para aquilo que Deus tinha dito a ele. É uma palavra de exortação, sim. Uma palavra de alerta. Até para que você não sofra no ventre de um grande peixe ou perdido em um mundo secularizado, frio, e precise depois ser apertado pelas pessoas. Já pensou? Você lá, crente espião. Tem um monte de crente espião hoje, é verdade. É, crente espião. Ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe que ele é seguidor de Jesus. Até um dia que o próprio mundo fala para ele: olha o que nós estamos passando. Quem é o culpado de tudo isso? E daí
eles descobrem que você é crente. Descobrem que você estava escondido, porque você sabe que a mão de Deus estava sendo o juízo de Deus e a justiça estava sendo derramada. E daí, eles vão apertar você, como fizeram com Jonas. Vamos lá. A Escritura. São só 4 capítulos. Eu li os 4, não sei nem por qual versículo que nós vamos começar. Não tem esboço, mas tem uma história que nos ensina a sermos apenas cristãos obedientes, obedientes ao nosso chamado. Ide por todo mundo, prega o evangelho aqui, acolá, seja uma luz acesa, não esconda essa luz debaixo da cama. É o que vemos num salmo. Não, uma luz não pode ser escondida, um lampião não pode ser colocado debaixo da cama. Se você é luz e é luz do Senhor, essa luz é colocada num local de destaque. É onde Deus quer te colocar, porque é Ele que vai salvar os ninivitas. É Ele que vai alcançar os perdidos desse mundo. Mas Ele te convida a participar daquilo que Ele vai fazer. Vamos lá. Jonas capítulo 1, verso 1 e 2. Vamos pegar por aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Pega lá. Jonas depois de Obadias, os profetas menores. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, verso 3, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos parar só aqui, só um pouquinho. Jonas tem um chamado. Às vezes eu fico pensando nesse povo ninivita, cuja história é uma história... Aqui nós só lemos que era um povo que tinha muita malícia, mas não é uma história somente de malícia que vem sobre os ninivitas, não. Vou falar só um pouquinho do que era esse povo de Nínive, né? Nínive é a capital do Império Assírio. Coloquemos aqui um pouquinho da história desse povo. É uma história, eu me lembro estudando os ninivitas, eles eram tão cruéis, irmãos, tão cruéis que para mostrar para os seus inimigos a sua crueldade, eles empalavam as pessoas, né? Se a morte mais cruel do Império Romano era a crucificação, os ninivitas empalavam a pessoa. Era uma estaca por dentro todinho do corpo, assim, ó, e colocava para os inimigos ver a crueldade. Empilhavam cabeças. Eles empilhavam cabeças dos inimigos. Eles eram cruéis, eles eram maliciosos. Os seus cultos eram rodeavam muito a questão da lascívia, da
questão da sensualidade. Era um povo terrível. Politeísta, idólatra. Que mais? Naquele tempo, o culto dos sentidos era um serviço aos deuses, é o que eles faziam. Os templos ocupavam o lugar dos bordéis. Os amantes de ambos os sexos eram consagrados ao serviço do templo, e os donativos, por seus serviços, iam para as caixas do templo como oferendas para a divindade. Os mitos e costumes do povo assírio espelham o mais horrendo barbarismo, transbordam de cultos mágicos, sensualidade, coisas primitivas e grosseiras a deuses e semideuses. Veja que era um povo complicado. Jonas é chamado para ir a este lugar. Olha, como ser humano, eu até entendo o receio de Jonas ir a um lugar onde as práticas são as mais horríveis, mas como um homem de Deus e profeta, não entendo a desobediência, a rebeldia, o medo de Jonas, de ter, como a gente leu no verso, só lemos 3 versículos de Jonas, e já vemos que ele foi desobediente. Foi para longe da presença do Senhor. Pois é, entrando naquele barco, vamos à historinha que as crianças gostam? Historinha. E Jonas entrou num barco e foi de Jope até Tarsis. E daí Deus mandou uma grande tempestade. Jonas, vendo tudo aquilo, se escondeu no porão. Se escondeu. Mas a tripulação daquele barco, formada de diversos outros povos, começaram a clamar aos seus deuses e nada acontecia. E eles foram até o porão e falaram: Jonas, acorda, Jonas. Como você pode estar dormindo? A gente vai naufragar. Que Deus você serve, Jonas? Eu sou hebreu. Olha o mundo te apertando. Logo, logo. Logo, logo. Não demora muito. E os que são de Cristo vão ser apertados, sim. E vão falar para você assim: você acredita nesse livro preto? Que é? Um peixe engolir um homem por 3 dias? Você acredita nisso? Arca de Noé. Arca. Você acredita? Isso é história para criança. Vão dizer para você que isso é mito. Queridos, se Jesus testificou de Jonas, se Jesus testificou da arca, eu tinha um pastor, esse pastor ele falava assim: olha, eu creio tanto na Bíblia, pastor Eliseu, falei dele na live de ontem, pastor Eliseu, falecido pastor Eliseu, ele falava: eu creio tanto na Bíblia, creio tanto na palavra de Deus, que se ela dissesse que em vez do grande peixe ter engolido Jonas, dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditaria. Ele falava de forma tão exagerada, mas com uma fé que eu e você deveríamos ter, que Jonas deveria ter e obedecido ao Senhor, ido até Nínive. E o engraçado, nós vamos chegar lá, ver a reação de Jonas, quando Deus diz que se arrepende de julgar Nínive e não vai mais destruir a cidade de Nínive. A live tá aí ainda? Estamos online? Estamos online. Graças a Deus, não caiu.
Então, queridos, nós vemos que essa tempestade veio sobre o barco. E Jonas estava lá, pois é, eu sou hebreu. E aqueles povos resolvem lançar sorte. O que é lançar sorte? Eles queriam achar quem era o culpado deles estarem passando por tão grande tempestade, porque aquela tempestade só poderia ser um sinal dos deuses. E eles resolvem lançar sortes. É como se eles pegassem um recipiente, alguma coisa, colocassem umas pedrinhas e lançavam sorte, e a sorte caiu. Sorte. Caiu sobre Jonas. Ele era então o culpado daquilo que eles estavam passando naquele mar. E daí é onde Jonas também cai a fichinha dele, né? Sob pressão de todos aqueles, ele fala: realmente, eu desobedeci ao meu Deus, eu deveria ter ido para Nínive e estou indo para Tarsis. A culpa é minha. E o que devemos fazer? O que devemos fazer com você? Vocês devem se livrar de mim porque eu sou o culpado disso. Começa a cair a ficha de Jonas. Eles pegam Jonas e lançam Jonas ao mar. Um grande peixe. A Bíblia fala de um grande peixe. Tem gente que vai falar que é uma questão alegórica, figurada. Afinal, 3 dias no ventre de um grande peixe. A Bíblia fala de grandes peixes como Leviatã. Hoje nós conhecemos as baleias que nós vemos no National Geographic. A gente vê no Animal Planet. E são grandes, hein? Certamente um estômago bem grande. Nossa, ele ficou lá dentro. Queridos, a Bíblia fala que Jonas ficou no ventre do peixe por 3 dias. Se a ficha dele estava caindo, lá, do ventre da morte, ele clama a misericórdia de Deus. E a Bíblia fala que ele é lançado para fora e cuspido para fora pelo grande peixe. Eu creio assim. Se a Bíblia diz, eu creio. Queridos, você, metroviário de Cristo, que foi colocado para trabalhar num prédio, num canteiro, num escritório, numa estação, você tem noção de quantas pessoas com que você se relaciona todos os dias? Quantas pessoas que não conhecem o amor que você conheceu? Se a Fernanda Brum e essas pessoas vão a todos os cantos do mundo, a povos não alcançados, a lugares inóspitos, para falar: olha, existe um Deus que te amou. Você foi enviado para trabalhar num local onde passam milhares de pessoas. É impossível que na hora de um cafezinho, na hora de tomar uma água, você não compartilhe o amor que te alcançou. E vai falar de futebol, de novela, de tanta coisa. E não fala de um amor que te salvou. Olha, irmão, eu só estou falando isso para exortar o teu coração, para te chamar uma realidade, para que você não sofra aquilo que o profeta Jonas sofreu. Por amor, hein? Deus fez isso para alertá-lo por amor. É um prazer, é uma honra. Se você é um verdadeiro cristão, se as tuas atitudes, se o teu proceder condiz com a vida que Jesus espera de você, você já é uma pregação viva. As pessoas já veem em você um proceder que é diferente de qualquer ninivita, de qualquer Sodoma e Gomorra que você possa andar por aí. O seu proceder é diferente.
A nossa live está correndo tanto hoje, queridos. Dá vontade nem de olhar para esse relógio. Mas eu preciso te chamar a atenção. Eu chamo a atenção de mim mesmo, para que eu não seja egoísta. Jonas ainda no final no capítulo 4, Jonas ainda vai se queixar para Deus. Senhor, eu fui lá para anunciar que o Senhor ia destruir tudo, e o Senhor não destruiu. Olha, irmãos, Jonas foi se queixar para Deus porque Deus não destruiu uma cidade com 120 mil pessoas. Ó, vem aqui, irmãos. Quantas pessoas tem numa cidade como São Paulo? Acho que bem mais de 120 mil pessoas, né? É onde nós vemos a grande misericórdia do Senhor. E eu vou ler, são 4 capítulos, eu li os primeiros versículos do capítulo 1 e vou ler os últimos versículos do capítulo 4. A partir do verso 9 do capítulo 4. Só 3, irmãos, para a gente encerrar. Tá? Vou encerrar, prometo, vou encerrar. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até à morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também há muitos animais. Olha como Deus é amoroso e deseja. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Veja, Deus não tem prazer, não teve prazer em destruir o Egito, não tem prazer em destruir cidades idólatras, povos pagãos, não tem prazer. Ele não é um Deus carrasco, como muitos ficam pintando. Deus deseja salvar. E a salvação se fez presente na cidade de Nínive, quando o profeta obedeceu. Quando eu e você obedecemos, os planos de Deus são cumpridos. O que você vai tirar dessa pandemia que está acontecendo? Que lição que nós vamos tirar? A quantos você falou do amor de Deus? As pessoas estavam sedentas. Queridos, o amor de Deus precisa ser manifesto, e ele será manifesto através da sua igreja. Muito obrigado por você ficar aqui comigo, suportar essa exortação. Eu acredito que ouvir a palavra de Deus é sempre a melhor coisa para que nós despertemos e não venhamos a sofrer no ventre de um peixe ou outras coisas que Deus permite para que abramos os nossos olhos. Muito obrigado a você, Dona Rita, que nos acompanhou aqui na live, sempre anotando os versos bíblicos. Silane, Metroviária de Cristo, sempre conosco também. Outros que depois deram vários joinhas e vários coraçõezinhos. Eu não fico contando isso não, mas eu sei que há um chamado. Há um chamado. E nós vamos cumprir esse chamado. Porque foi Jesus que nos enviou. Amém, queridão? Amém, querida? Deus abençoe vocês. Que você possa meditar um pouco mais naquilo que, no amor de Deus, através de Jonas, que
alcançou aos pagãos. Nos dias de hoje, há muitas culturas e religiões aí, pertinho de você, onde você não vai mudar, apresentar uma nova religião. Você vai apresentar a eles um amor, um Deus que salva. Salvou os marujos daquele barco lá. Porque se Deus quisesse castigar Jonas por sua desobediência, rebeldia, Deus matava todo mundo. Certo? Afundaria o barco com todo mundo, mas não. Deus salvou a todos aqueles navegantes e teve misericórdia do Jonas também. Amém, queridos? Deus abençoe a vocês. Domingão não tem live, só lembrando, não tem live, mas nós vamos nos esforçar e pedir a Deus mais uma mensagem para o dia de amanhã. A mensagem de hoje, Deus mandou assim na última hora, 35 minutos. Deus abençoe, fique na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Ore pelas pessoas necessitadas. Em nome de Jesus é que eu te peço isso. Amém.